Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão presentes para mais uma aula de Filosofia e Direito Constitucional. Com vocês, aqui a professora Rochelle Eleonora A. Potiguar. E na aula de hoje, vamos compreender um pouquinho a respeito do pensamento do filósofo italiano, florentiano, Nicolau Maquiavel. E começo a minha aula de hoje fazendo uma breve apresentação. Então, vamos lá. A disciplina é de laboratório de Ética e Política, e a disciplina também que paguei no campo da política foi a Filosofia Social e Política, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, o Xixilo. A obra que iremos tratar hoje será Discorse, Comentário sobre a Primeira Década de Tito Livio. E com vocês, a professora Rochelle Eleonora Silva de Barros. Eu sou Rochelle, nascida em Natal, Rio Grande do Norte, moro na zona norte de Natal, sou filha de empregada doméstica, mãe trabalha como empregada doméstica. Fiz todo o meu ensino médio em escola pública, na Escola Estadual Miriam Selle, que é daqui do bairro de Nova Natal, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Sou advogada, formada em Direito pela Universidade Potiguar, UNP, em 2018. Também fui conciliadora judicial por 2 anos nos Sejusques e Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Fui estagiária de pós-graduação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e no Ministério Público Estadual fui residente judicial. Também sou pós-graduada em Direito Constitucional pela Damásio Educacional, no qual eu obtive o título de especialista em Direito Constitucional. Fui aprovada em primeiro lugar para juíza leiga em Foz do Iguaçu, no Paraná. Atualmente curso licenciatura em Filosofia na UFRN, sou da turma de 2020.1. Me considero professora de Constitucional e de Filosofia, porque quando eu fiz minha especialização, eu tive aptidão para dar aulas, para ser professora, e nos quadros que eu paguei, na grade curricular que eu paguei, em filosofia, no direito constitucional, eu paguei a disciplina de filosofia. Então, digo também que sou professora de filosofia, pois tenho diploma para tanto. E meu e-mail para contato é rochelleleonora@hotmail.com. Na aula de hoje, vamos tratar do filósofo italiano, florentiano, Nicolau Maquiavel, nosso Niccolò di Bernardo de Machiavelli, ou Machiavelli. Então, quem foi Nicolau Maquiavel? Nicolau Maquiavel, como já disse, ele nasceu em Florença, que é uma cidade italiana, em 3 de maio de 1469, bem antes aí dos portugueses chegarem ao Brasil, e faleceu em 21 de junho de 1527, com 58 anos de idade. Maquiavel, ele foi filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico. Ele é do período do Renascimento, período aí pós-Idade Medieval, o tempo das trevas. Ele foi fundador do pensamento e da ciência política moderna. Maquiavel, ele tem grande relevância na ciência política porque ele foi o primeiro filósofo a pensar a política enquanto ciência, diferentemente de Aristóteles e de outros filósofos que pensavam a política como política mesmo. E para Maquiavel, a política ele tratou como ciência, uma ciência política. E a visão dele é escrever sobre o Estado e o governo como realmente é, e não no sentido ideal de como deveria ser. Maquiavel ele tem várias obras, diversas obras, no qual se destacam O Príncipe, que eu acredito que é uma das obras mais conhecidas aqui no Brasil, Discorse, que é a que vamos tratar hoje, que versa sobre a Discorse sopra la prima década de Tito Livio, discurso sobre a primeira década de Tito Livio de 1517, e Del Arte del Guerra, Alta Ciência Militar, no caso, a Arte da Guerra. São as três obras de Nicolau Maquiavel. As três principais, que ele tem bem mais obras que ela. E aqui é o discurso e comentário sobre a primeira década de Tito Livio, que nós vamos tratar hoje,
Aqui é uma capa, a primeira capa é de um livro atualizado que vende aí no mercado brasileiro, na internet, e o segundo é em italiano, é um livro um pouquinho mais antigo, de Nicolau Maquiavel. E na aula de hoje, nesse livro, nos comentários sobre a primeira década de Tito Livio, é uma das suas obras mais extensas, que se divide em três livros. Já já vou explicar a vocês. Mas hoje vamos tratar do livro um, capítulo 7, que trata como o direito de acusação pública é necessário para manter a liberdade numa república. Então, é esse o tema de hoje, como o direito de acusação pública é necessário para manter a liberdade numa república. É sobre isso a nossa aula de hoje, o capítulo 7 do livro um, comentário sobre a primeira década de Tito Livio. E os objetivos da aula, temos como objetivo geral proporcionar um espaço de reflexão, já que a aula é de filosofia, sobre Nicolau Maquiavel, a partir de sua obra Discurso, comentários sobre a primeira década de Tito Livio. E como objetivos específicos, tenho compreender a forma de república e sua diferença com monarquia, inclusive no Brasil. O que é república? O que é monarquia? E qual a sua diferença? E no Brasil, tem diferença? Refletir sobre as calúnias nas repúblicas e sua forma de prevenção, como se prevenir das calúnias, e analisar a República Romana e a República de Roma e Florentina, de Florença, do ponto de vista de Nicolau Maquiavel. Trago para vocês as minhas referências bibliográficas, curso de Direito Constitucional de Bulos, trago a Constituição da República Federativa do Brasil, o nosso querido Maquiavel, os comentários sobre a primeira década de Tito Livio, que é a obra principal, o pensamento filosófico que eu vou abordar, só que não dá para tratar filosofia só, ela tem outras áreas também, como a área do direito, e tenho as imagens que foram retiradas da internet. E vamos lá à aula de hoje. E aqui temos a obra de Nicolau Maquiavel, deixa eu dar uma aumentada. Comentário sobre a primeira década de Tito Livio. Essa obra aqui, ela é uma tradução da Universidade de Brasília. É uma obra de 1979, quando eles foram fazer a tradução da obra em italiano de Nicolau Maquiavel e tiveram várias reimpressões. Estamos aqui na impressão na terceira edição, né? Em uma das impressões que teve aí da editora Universidade de Brasília. E o nome do livro, como já disse, é Comentários sobre a Primeira Década de Tito Livio. E aí eu já pergunto a vocês, minha gente, quem foi Tito Livio? Quem é Tito Livio? Tito Livio, ele é um historiador italiano, ele é lá de Pádua, da Itália. E ele nasceu lá bem antes da década de Cristo. Tem aqui falando um pouquinho sobre ele. O Tito Livio, ele nasceu, se eu salvo engano, em 59 antes de Cristo. Exatamente. Ele nasceu em Pádua, 59 antes de Cristo, e passou a maior parte da sua vida em Roma, quando retornou à sua cidade atual, Pádua, sua cidade natal, para morrer em 17 antes de Cristo. Então, Tito Livio, ele foi um historiador, certo? Ele foi um historiador, ele estudou bastante sobre Roma, que é uma cidade italiana, hoje em dia faz parte do Estado italiano, e Tito Livio foi esse historiador, e ele falou sobre a cidade italiana. E o que seria essa primeira década, né, de Tito Livio? A primeira década significa que Tito Livio, ele lançou vários livros, ele lançou mais de 140 livros. Ele dividiu esses livros que ele tratou sobre Roma em décadas, em 10 livros. Então, década significa 10 livros. E Nicolau Maquiavel, ele vai comentar sobre esses 10 livros que o Tito Livio escreveu. 10 livros de mais de 100 livros, né? E ele trata da primeira década, que são os primeiros 10 livros de Tito Livio. Então, temos aí a apresentação inicial do livro. Ele se divide em três livros, os comentários sobre a primeira década, se divide em três livros. Livro primeiro, que vai do capítulo primeiro ao 60º. Livro segundo, que vai do primeiro ao 33º capítulo. E o livro terceiro, que vai do primeiro ao 49º livro. Então, Maquiavel faz essa subdivisão aí e trata sobre essa história aí de Tito Livio, que escreveu sobre a cidade de Roma, bem antes de Cristo. Então, como era a cidade de Roma, né?
E a partir da cidade de Roma, de como Roma se organizava, e sobre o que o Tito Livio conta, Maquiavel vai falar a respeito e vai fazer uma comparação com a cidade de Florença, que é a cidade do Nicolau Maquiavel. Então, vamos lá ao capítulo 7º, do que trata a aula de hoje. Capítulo 2º, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Como o direito de acusação pública é necessário para manter a liberdade numa república, ou seja, como esse direito de acusar, né, publicamente é necessário para manter uma liberdade, alguma liberdade numa república. E o que é uma república, minha gente? Para entender, primeiramente, o que é uma república, vamos lá ao que diz a lei maior do nosso país, né, que é a Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, que é a Constituição que está em vigência. E ela diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, temos que o nome do nosso país é uma República Federativa do Brasil. Mas o que é uma república? Para tratar o que é uma república, vamos primeiro ao conceito de Estado. O Estado, diversos filósofos eles falam sobre ele, no qual eu destaco Kant, que diz que o Estado ele é a reunião de uma multidão de homens vivendo sob as leis do direito. E também trago um conceito de Marx, Karl Marx, que definiu o Estado como o poder organizado de uma classe para a opressão da outra. Esse estado em que é uma reunião de pessoas que submetem às leis ou pessoas que se submetem a outra, né, como diz Marx, ele se divide, certo, de três formas. Em sua forma de estado, todo estado ele se divide de três formas. Numa forma de estado, certo? Forma de estado, forma de governo e sistema de governo. O que é uma forma de governo? Temos que o Estado ele se subdivide na sua forma de governo como uma república ou em uma monarquia. E o que é uma república? O que é uma monarquia? República, esse ré vem do latim, que significa ré é igual a res, ou coisa. E esse pública aqui quer dizer que é público ou do povo. Temos que uma república, né, como eu havia questionado anteriormente, ela é a forma de governo de um Estado, como esse Estado se governa, que significa ré, coisa, e pública, do povo. Ou seja, é uma coisa do povo, é um governo que é do povo, diferentemente de uma monarquia. E o que é uma monarquia? A monarquia, ela é um governo, certo? É uma forma de governo em que famílias detêm o poder. E esse poder, essa monarquia, ela tem duas características. Ela é hereditária e vitalícia. O que quer dizer ser hereditária e vitalícia? Deixa eu separar aqui. Forma de governo, república.
Temos aqui a monarquia. A monarquia, ela é uma forma de governo em que famílias, certo, detêm o poder, ou seja, são as famílias que comandam o Estado e tem duas características dessa monarquia. Na monarquia, ela é hereditária, ou seja, o poder do Estado, quem detém o Estado, vai passando de pai para filho, para neto, para bisneto, tataraneto, e ela é vitalícia, que é o quê? Enquanto você está com o poder nas mãos, ele sempre será seu. É diferente de uma república democrática, em que tem uma das características do voto que é a periodicidade. O que é a periodicidade? É o prazo do governo ou validade do voto. Ou seja, aqui no Brasil, temos que, para apresentar a República, o voto ele dura 4 anos. Você elege o presidente da República, ele fica 4 anos no poder. Daqui a pouco você vai ter que novamente votar e escolher novo governante. Diferentemente da monarquia, que ele é vitalício. O rei ele chega lá, o rei, o monarca, ele chega lá e fica vitaliciamente, e aquele cargo ele vai passar para os seus herdeiros. Diferentemente na República, que o voto ele é periódico, ele vai se renovando a cada 4 ou 8 anos. O mandato de 8 anos é para os senadores da República. Então, temos que o Estado, em sua forma de governo, ele pode ser uma república ou uma monarquia. República significa que a coisa é pública, e monarquia, que o Estado, quem governa ele, né, é um rei, de acordo com as suas famílias e com seus poderes vitalícios. Temos também que uma forma de Estado, ele pode ser um Estado federal, que tem a ver com federação, ou um Estado unitário. E o que é um Estado federal, que vem de federação, e de um Estado unitário, que é um Estado único? No Estado federal, que vem de federação, temos uma repartição, certo, entre os entes federativos de legislar e governar. O que é essa capacidade de legislar e governar? Que o Estado ele não concentra em apenas um órgão o poder de legislar e administrar. Quando nós estamos em um Estado federal, nós lembramos que há a figura dos municípios, que há a figura dos Estados-membros, que é a figura do Distrito Federal, da União como um todo. Então, temos que numa federação existem diversos entes federativos, certo? É como se a União fosse um todo, o Brasil como um todo, e dentro desse Brasil como um todo tem Estados-membros, que têm sua capacidade de legislar e de governar por meio dos seus governadores e legislar pelos seus deputados estaduais, e mais dentro desse estado temos subdivisões de municípios, em que os municípios eles também têm a sua capacidade de legislar e de administrar por meio dos seus vereadores e dos seus prefeitos. Então, a federação, o Estado federal é isso, é uma repartição, uma descentralização de legislar e de administrar o Estado. O Estado federal, ele se diferencia do Estado unitário, diferentemente porque no Estado unitário ele é único, ele não tem essa repartição. Esse poder de legislar e administrar, ele é concentrado em apenas um órgão. Se o Brasil ele fosse um Estado unitário, ele não teria a figura dos municípios, dos Estados-membros ou do Distrito Federal. Ele seria apenas União. Ou até poderia existir, né, a figura dos municípios e do Estado como existiu no Brasil, enquanto Estado unitário, quando não era federal, antes de 1891, mas esses entes federativos, eles não tinham essa capacidade de legislar e administrar. Tinham aí administradores ou interventores que tomavam de conta do poder de organização do Estado e tinha as legislações que eram mandadas para as províncias. E aí temos que o sistema de governo, né, que é mais atualíssimo, são diversas formas de sistema de governo, mas no qual se destaca o presidencialismo ou o parlamentarismo. E aí temos que todo estado ele tem um presidencialismo, né, que é na figura do seu presidente da República, ele que é chefe de governo e chefe de estado. Ele tem essa dupla função aí, que às vezes pode ser um presidencialismo parlamentarista, né? Que o presidente da República ele vai ser chefe de governo, chefe de Estado,
e o parlamentar, o premier, ele vai ser aí o chefe de governo, quem vai governar. Então, né, quando a gente trata de sistema de governo, tem esses dois poderes: o poder de chefe de Estado e chefe de governo. O chefe de Estado, ele trata de questões internacionais e o chefe de governo, ele governa dentro desse país. Então, no Brasil, adotamos o sistema presidencialista, em que o presidente da República ele tem esses dois poderes. Ele tem essas duas chefias. Ele é chefe de Estado e chefe de governo. No parlamentarismo é diferente. Não temos a figura do presidente da República, pode até existir no presidencialismo parlamentarista, mas no parlamentarismo puro, temos que o chefe de governo, aquele que governa o país, ele é o premier, o primeiro-ministro, que é um legislador. E geralmente as eleições para o premier, elas são indiretas. Não é o povo que vai diretamente eleger o seu chefe de governo. O povo vota nos seus parlamentares e os seus parlamentares irão eleger aquele que irá governar o Estado, no caso, o premier. É uma eleição indireta aí. O povo vota nos seus deputados, os deputados escolhem o premier que vai governar o Estado, conjuntamente com o chefe de Estado, que aí trata do Estado de forma internacional, que pode ser um presidente, né, da República, que pode ser eleito, mas ele não tem essa gerência tão grande dentro do Estado, ou pode ser um monarca também, como a gente falou aqui da monarquia, né? Aqui bem no comecinho, aqui a monarquia, que ele tem a chefia de Estado, como acontece lá na Inglaterra, né? Que é um parlamentar, uma monarquia parlamentarista. No caso, o monarca da Inglaterra é só chefe de Estado. E o chefe de governo é o premier, o primeiro-ministro. Então, compreendido o que é uma república, minha gente, compreendido o que é um Estado, o Estado ele é uma porção de terra, ele é formado por três características: povo, né, tem que ter povo, tem que ter território e tem que ter soberania. E esse Estado, com povo, território e soberania, ele se divide, né? Ele se divide em três formas para poder se administrar melhor. Isso é uma ficção, é uma teoria, em forma de Estado, em forma de governo e em sistema de governo. Temos que a forma de governo, ela pode ser uma república, como eu já disse, a coisa é pública, vem de res, que quer dizer coisa, que quer dizer pública, ou ele pode ser uma república ou pode ser uma monarquia, como eu já havia dito aqui, que é uma forma de governo em que as famílias detêm o poder, a família detém essa gerência do Estado e ela é hereditária aqui e vitalícia, ou não, hereditária e vitalícia. Então temos aqui o Estado, vamos supor que esse Estado aqui é o Brasil, né? E o Brasil ele tem sua forma de Estado, sua forma de governo e seu sistema de governo. Maquiavel, uma característica muito importante a frisar aqui antes da gente entrar no pensamento de Nicolau Maquiavel, é da República Italiana. Antigamente, Maquiavel, como eu falei, Tito Livio, ele nasceu em Pádua, né? Que Pádua é Itália. Maquiavel de Florença, Florença é Itália. E fala de Roma, Roma é Itália também. Só que antes a Itália ela era subdividida em principados, em reinados, em repúblicas. Ela era subdividida. E hoje em dia a Itália ela é unificada. Roma, Pádua, é, Florença, tudo está junto, tudo é Itália, mas antigamente era tudo subdividido. Então, quando Maquiavel fala de Florença comparando a Roma, não quer dizer que, naquele tempo dele, queria dizer que era como se fossem países autônomos, não fosse uma Itália como um todo. E a unificação da Itália, ela foi finalizada em 1871, ou seja, no século XIX. É recentíssima essa união da Itália. Então, quando a gente tratar dessa Itália de Nicolau Maquiavel, lá do tempo de 1500 e bem antes do Tito Livio, lá de antes de Cristo, eu estou tratando dessa Itália subdividida, em que Roma era uma república, em que Florença era uma república e também já foi uma monarquia, em que Pádua ela foi uma outra forma lá, adotou uma outra forma de governo, né, aí, e só em 1871 que houve essa junção lá da Itália. E hoje a Itália, ela é uma república, adotou a república como a sua forma de governo. Então, explicado o que é uma república, que é uma coisa pública, explicado essa característica italiana de quando Maquiavel fala que há essa subdivisão, vamos aí adentrar um pouquinho, né, passar um pouquinho mais a nossa Constituição do Brasil, né,
Como eu já havia explicado, o Brasil ele adota a República Federativa do Brasil, é o nome do nosso país, República é coisa pública, federativa, que quer dizer que é federal, que é uma federação, que tem seus entes federativos, ó, União, estados, municípios e Distrito Federal, e o nome em si do nosso país, né? O nome mais conhecido, mais falado, que é Brasil, que vem de Brasilis, de brasa, terra de fogo, né? Que é a terra vermelha, a cor que era extraída do pau-brasil, lá em 1500. Então, aqui o Brasil é uma república. Hoje a Itália, ela também é uma república, mas a Itália, anteriormente, ela foi subdividida entre monarquias e repúblicas. Florença e Roma eram repúblicas, embora que Florença, lá no tempo do príncipe de Maquiavel, fosse uma monarquia. Então, vamos lá adentrar o pensamento de Nicolau Maquiavel, né? Capítulo 7 dos comentários sobre a primeira década de Tito Livio, e diz: como o direito de acusação pública é necessário para manter a liberdade numa república, né? Então, como o direito de acusar publicamente, né, é necessário para manter uma liberdade numa república. E aí Maquiavel começa a adentrar o seu pensamento, que é o que nós vamos ler agora. Não se pode dar aos guardiões da liberdade, no estado, direito mais útil e necessário do que o de poder acusar perante o povo ou diante de um magistrado ou um tribunal os cidadãos que tenham atentado contra esta liberdade. Então, o que é que Nicolau Maquiavel ele quer dizer, né? Ele trata aqui, ó, como o Estado conceder esse direito útil e necessário, que é o direito útil e necessário ao quê? Ao de poder acusar, poder fazer uma acusação perante o povo, um magistrado ou um tribunal. Os cidadãos que têm a liberdade contra esta liberdade, ou seja, contra a liberdade do Estado e a liberdade de acusar. Esta medida tem numa república dois efeitos extremamente importantes. E aí ele vai dizer quais são as medidas importantes que tem no Estado o direito de acusar. O primeiro é que os cidadãos, temendo ser acusados, não ousariam investir contra a segurança do Estado. Se tentam fazê-lo, recebem imediatamente o castigo necessário. Então, o que é que quer dizer essa primeira medida, né, de Maquiavel? Ele trata a acusação como um direito necessário e útil ao Estado, e que quando o cidadão ele vai perante o Estado, quando o Estado reconhece esse direito de acusar, que o cidadão ele tem essa liberdade de acusar perante o Estado, ele vai poder fazer essa acusação, né? E eles a questão da temeralidade, ó, é que os cidadãos, temendo ser acusados, não ousam investir contra a segurança do Estado. Ou seja, para evitar essa acusação, esse temor à acusação e os malefícios que a não acusação traz, os cidadãos eles têm um canto para poder acusar. E, ao mesmo tempo, serve como uma repressão, né? Porque se você vai fazer uma acusação e ela é mentirosa, ela é falaciosa, que eu vou explicar no decorrer da leitura de Nicolau Maquiavel, a partir do momento que você faz essa acusação falaciosa, essa calúnia, você levanta essa calúnia contra outrem, você é punido. Você vai recair aí uma pena sobre você. Você vai acusar os outros, que no próximo capítulo, no capítulo 8º, ele fala quais são os meios de se acusar e como se acusa. E se você faz uma acusação aí contra determinada pessoa, e essa acusação ela é falaciosa, ela é mentirosa, vai recair sobre você uma pena. Então aqui, ó, que os cidadãos, temendo ser acusados, não ousam investir contra a segurança do Estado. Outra característica também é a segurança do Estado, essa segurança do Estado, que quando não há a liberdade de acusar, ou quando essa acusação não tem essa represália, essa acusação falaciosa, você coloca em risco a segurança do Estado, que vai ser explicado no decorrer desse capítulo. E se tentam fazê-lo, recebem imediatamente o castigo merecido. Ou seja, aqueles que fazem falaciosamente, né, eles terão o castigo merecido. Ou seja, haverá uma represália. Ou se levantar um falso contra alguém, havendo essa liberdade de acusação aí, também há a punição, será punido. Outra característica, né, dessa questão da utilidade da necessidade da acusação é o de constituir numa válvula de escape a paixão de um modo ou de outro sempre fermenta contra algum cidadão. Quanto esta paixão
não encontra o meio legal de vir à superfície, assume uma importância extraordinária, que abala fundamentos da República, nada a enfraquecerá tanto, todavia, quanto organizar-se o Estado de modo que tal fermentação de paixões possa escapar por um canal autorizado. É o que se prova com muitos exemplos, sobretudo pelo que Tito Livio relata sobre o propósito, relata a propósito de Coriolano. Então, o que é que Maquiavel quer dizer aqui? Há de se constituir numa válvula de escape a paixão. O que são a paixão? O que é a paixão para Nicolau Maquiavel? A paixão para Nicolau Maquiavel aqui que ele trata é uma questão de sentimento. São os sentimentos que a pessoa tem. Basta você imaginar. Uma pessoa levanta um falso contra você. Como vai ficar seus sentimentos? Como ficarão seus sentimentos? Abalados. Então ele trata aí esses sentimentos de revolta, de como uma paixão, né? E muitas vezes esse sentimento ele pode ser mentiroso. Quando ele vem mentiroso, ele vem em forma de calúnia ou ele pode ser verídico, né? Que ele tem a forma de se acusar. Aí que ele fala, e se ele for verídico, né? Aí é um grande boom na cidade, é um grande boom que vai abalar as estruturas de uma república, porque como pode essa pessoa querer fazer tão mal à sociedade e nós temos que se revoltar contra ela, né? Nós temos que se rebelar contra ela. Lembrando que nós não estamos no pensamento da idade contemporânea, nós estamos aí no pensamento do Renascimento, né? E bem antes, lá da Idade Média e do tempo de Cristo. Então, que fique claro que essa paixão, né, com o direito à acusação, ele serve como uma válvula de escape à paixão do povo, é no sentido de que é um meio pelo qual o povo vai utilizar para descarregar a sua paixão. Não vai ficar uma paixão contida ou que o povo ele vai agir com as próprias mãos. Ele vai lá perante o Estado, perante um órgão que reconhece esse direito aí de acusar e vai lá e faz uma acusação perante determinada pessoa. Só que essa acusação ela não é feita de qualquer forma, né? Ela tem que ter suas características que eu não quero revelar agora, só no próximo capítulo que eu vou explicar direitinho como é que se faz uma acusação. Mas, via de regra, tem esse direito de acusação. E a quem é feito esse direito de acusação? Ele fala aqui bem no comecinho, ó, acusar perante o povo, diante de um magistrado ou de um tribunal, os locais onde são feitas essas acusações. Então, explicado o que é a paixão, o primeiro, essa questão de evitar, né, que surjam as calúnias, né? Ó, os cidadãos, temendo ser acusados, não ousam investir contra a segurança do Estado. A acusação, quando ela é falaciosa, ou o que é uma calúnia, né? Ela põe em risco a segurança do Estado até que ela seja verídica. Se não tem um local apropriado, se o Estado não tem para si, né? Outra característica de Maquiavel aí bem forte, nos comentários sobre a primeira década de Tito Livre, é que ele vê um Estado fortalecido, um Estado em que dá garantia ao seu cidadão de poder acusar, ele é um Estado fortalecido, é uma república fortalecida, diferentemente de uma república que não reconhece esse direito aos seus cidadãos, que ela vai se enfraquecer. Por quê? Porque essa acusação, ela pode ser verdadeira ou falaciosa. Ela, tanto sendo como verdadeira como falaciosa, ela vai colocar em risco a segurança do Estado, porque ela leva as pessoas a agirem pelas próprias mãos. E aqui é o que Maquiavel ele quer evitar. Ele quer que o Estado reconheça esse local perante o qual os cidadãos irão fazer as suas acusações. E aí ele vem trazendo diversos personagens, né? Nesse capítulo sétimo, ele é um capítulo pequeno, mas é um capítulo extenso quando a gente começa a interpretar o pensamento do filósofo, né? Quando a gente começa a dizer o que é que Maquiavel pensava. E aí ele traz o Coriolano, que é o primeiro exemplo. Aí ele também vai trazer como personagens que são verídicos, viu? Não são ficção. Tem Pedro Soderini e o Lu como que foi o governante. Ele traz também Francisco Valori, a persona, a pessoa de Francisco Valori. E aí vamos ao primeiro personagem, né? Coriolano. Tito Livio conta que a nobreza romana estava indisposta contra o povo, que lhe parecia ter adquirido demasiada autoridade desde a instituição dos tribunos. Roma sofria, nessa época, como acontecia com frequência, grande escassez de alimentos, e o Senado
tinha mandado comprar na Sicília cereais, esses cereais que serviam de alimentos para o povo, de que a população necessitava. Ou seja, o Senado mandou comprar para o povo os cereais necessários para a alimentação. Foi quando Coriolano, isso aqui foi em Roma, viu? Inimigo do Partido Popular, ou seja, inimigo do povo, fez sentir que era chegado o momento de castigar o povo, retirando-lhe a autoridade que havia usurpado a nobreza. Então aí o povo retirou o poder, né, retirou a autoridade e a nobreza, e ele queria se vingar contra esse povo. Então o que foi que ele fez, o Coriolano? Para isto, queria fazê-lo passar fome. Ele queria que o povo passasse fome. Roma aí, por meio dos seus senadores, né, querendo dar os cereais para o povo poder se alimentar, e Coriolano com raiva ele quis se vingar e queria que o povo passasse fome. Então, recusando a distribuição de trigo, dos cereais. Como esta proposta tivesse chegado aos ouvidos populares, levantou-se grande indignação contra o seu autor, contra o Coriolano, que ele não queria que esses cereais fossem distribuídos ao povo, e o povo se revoltou contra ele. E o que foi que aconteceu com o Coriolano? Que teria sido morto, tá vendo aí essa questão, ó, que abala a estrutura do Estado aqui no comecinho que eu falei, esse sentimento popular, ó, investir contra a segurança do Estado, no caso, o povo iria investir contra Coriolano, queria abalar a segurança e a estrutura do Estado. Então, foi o que aconteceu. Levantou-se grande indignação contra o seu autor, contra Coriolanano, que teria sido morto se os tribunos, no caso, aqui havia o direito de acusação, não houvessem citado para que comparecesse diante deles a defender a sua causa. Então, aí temos a primeira característica, né, de Roma, que para Maquiavel, a cidade perfeita, a cidade virtuosa é a cidade romana. Né, as características de Roma, que Roma, nesse período aí de Tito Livre, de Coriolano, havia a possibilidade de acusação. Então, o Coriolano, ele se levantou, essa aí se levantou contra o povo e o povo se revoltou contra ele. Só que o que foi que aconteceu nessa revolta do povo? O povo foi até o tribunal, o tribuno, e fez uma denúncia contra Coriolano. Ou seja, não foi uma revolta popular, não foi uma paixão popular que foi resolvida pelas próprias mãos. Nesse caso, foi verídica, né? Que ela pode ser falaciosa ou mentirosa. Quando ela vem falaciosa ou mentirosa, ela vem em forma de calúnia, e quando ela vem em forma verídica, ela vem em forma de acusação em si. Mas a acusação, ela não baixa a ser acusação, ela não baixa a ser verídica. Ela, para Maquiavel, para que o Estado seja forte e para que não seja abalada essa estrutura de Estado e de república, ela tem que ser feita perante o Estado, perante um órgão estatal, em que tenha um tribunal, que tenha perante o cidadão os juízes, um local para que o povo possa lá fazer a sua denúncia, né? Denunciar, olhe, Coriolano está tentando contra o povo. O Senado, ele está querendo distribuir cereais e trigo para a população, só que Coriolano quer se levantar contra o povo, quer que o povo passe fome, não quer que seja feita a distribuição. Então, essa revolta popular, ela foi levada até o tribunal. O Coriolano, ele foi citado, aí uma das características do processo é a citação, é o primeiro ato pelo qual você toma ciência que um processo é levantado contra si, é o de citação. E aí ele foi citado para comparecer para defender a sua causa. Essa questão da defesa da causa aí do Coriolano tem a questão do princípio da ampla defesa e do contraditório, né? Não basta ter um tribunal que você vai lá acusar, mas você também tem o direito de se defender, né? Não é um tribunal inquisitivo, né? É um tribunal acusatório, né? Inquisição e acusação são características diferentes. E a acusação pressupõe que haja esse direito à ampla defesa e ao contraditório. E foi o que aconteceu no caso de Coriolano. Eu estava fazendo uma pesquisa extra, bem aprofundada sobre o caso Coriolano. No caso, ele não foi defender a sua causa, ele foi acusado à revelia, né, sem defesa dele, e aí não soube, eu não sei dizer qual foi a pena do Coriolano. Então, Maquiavel aqui vem dizendo, o Coriolano aconteceu em Roma. Em Roma tinha o direito à acusação. Este acontecimento fundamenta o que disse acima. É útil e necessário que as leis da República concedam à massa, no caso ao povo, um meio legítimo de manifestar a cólera que lhe possa inspirar um cidadão. Quando este meio regular é inexistente, ela recorre a meios extraordinários. E aí, Maquiavel, a cólera, né? O que é a cólera? A cólera é um mal, é uma doença que aflige a sociedade, né? A acusação, quando ela não vem por meio de um Estado fortalecido, um Estado que abra o espaço para o cidadão
fazer a sua denúncia, ela vem por meio da cólera, essa paixão do povo que não tem uma válvula de escape, ela vem por meio de uma cólera, de uma doença que faz mal à sociedade, que faz mal ao Estado, que faz mal a uma república. Então, é, nessa república romana, né, concedeu ao povo um meio legítimo de manifestar cólera, que lhe possa inspirar um cidadão. Quando este meio regular é inexistente, ela recorre a meios extraordinários. E o que são esses meios extraordinários? Já adiantando aqui, que é o povo agir com as próprias mãos e o povo chamar governos de outros países para defender-se. Porque às vezes o povo está enfraquecido, né? O povo não tem as armas para lutar, para combater contra essa esse mal que está causando a si, então eles vão chamar outros governos, outros países, para defender a sua causa. E a partir do momento que esse outro governo, esse outro país vem defender a causa, ela enfraquece esse Estado, ela enfraquece essa república. Por que há esse enfraquecimento? Porque aí é outro país se metendo, é um país se metendo dentro de outro país, né? Não é um país com seus próprios governantes. E aí ele diz: e não há dúvida que estes últimos produzem males maiores dos que o que poderia imputar aos primeiros. Então, há um mal muito grande, um mal muito maior que esses meios extraordinários produzem, né? Quando se não tem esse meio, o meio primeiro, no caso, a acusação. De fato, se um cidadão é punido por meios legais, ainda que injustamente, isto pouco ou nenhuma desordem causa na República, por ter ocorrido a punição sem recurso à força particular, ou de estrangeiros, causas ordinárias da ruína da liberdade. É uma punição baseada apenas na força da lei e da ordem pública, cujos limites são conhecidos, e cuja ação nunca é violenta o bastante para subverter a República. Então, o que é outra característica que Maquiavel traz aqui, ó, vamos voltar um pouquinho aqui. De fato, se o cidadão é punido por meios legais, ainda que injustamente, isto pouco ou nenhuma desordem causa na República. Então, esse meio aqui que ele fala, ó, não há dúvida que esses últimos produzem males maiores que poderiam imputar aos primeiros, os primeiros são os meios ordinários e os segundos são os meios extraordinários. Ou seja, o meio ordinário, como eu havia dito anteriormente, é o direito à acusação. Mas essa acusação, que garante esse princípio da ampla defesa do contraditório que eu havia dito, né, que acusação é diferente de inquisição, né, ele pode haver injustiças. Pessoas inocentes, elas podem ser acusadas falaciosamente e essa mentira, ela proceder, ela levar à condenação de uma pessoa. Só que o que é que Maquiavel diz aqui? Por mais que fulano ele seja acusado injustamente, essa acusação, essa pena que vai recair sobre ele, ela é bem melhor do que não ter esse direito à acusação, porque ela vai subverter a República, ela tende a destruir a República. E aí traz outra característica de Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Sabemos que Maquiavel não disse isso no seu Príncipe, ele não disse com essas palavras, mas ele fala sempre na questão do bem, né? Se para mim atingir o bem, eu tiver que fazer o mal, eu farei, porque o meu fim é atingir o bem, embora que eu utilize do mal. Então aí, por mais que aconteça uma injustiça, mas a finalidade maior não é tratar de a injustiça de um cidadão em particular, né? É tratar da segurança do Estado e da República. Ele defende um Estado forte. E aí trago até uma reflexão filosófica para vocês, né? Maquiavel pensa corretamente, né? Será que é viável que a gente possa ter pessoas que sejam que o Estado ele reconheça esse direito à acusação, né? Que você possa acusar, mas se uma pessoa for acusada injustamente, é melhor viver com a possibilidade de ser acusado injustamente, né, e ter o direito à acusação, ou é melhor que a gente não tenha esse direito à acusação e que os cidadãos não sejam acusados injustamente? Eu acredito que até se não tivesse esse direito à acusação, as pessoas elas iriam sofrer até bem mais, né, porque aí a gente vai para um estado de natureza onde
que prevalece é o mais forte, né? E aconteceriam bem mais injustiças do que justiças com o direito à acusação, né? E aí, a termos de Brasil, voltando um pouquinho à nossa Constituição Federal, né? Temos aqui lá no finalzinho do artigo 5º, que são os direitos e garantias fundamentais, fala da indenização. Queria só pontuar essa questão da indenização das pessoas que são acusadas. O nosso Brasil, ele pensou nisso, né? O Brasil, ele reconhece esse direito à acusação e ele garante. Aqui, ó, artigo 5º, inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário. Ou seja, essa característica de Maquiavel aí, né? Mas se uma pessoa for acusada, né? Ela for acusada injustamente, né? É melhor que a pessoa seja acusada injustamente do que não ter esse direito à acusação e desvirtuar a República. Eu pergunto a vocês, né? Maquiavel pensou corretamente? É melhor que a pessoa seja acusada injustamente do que não ter esse direito à acusação, né? Então, aqui, o Estado brasileiro ele indeniza o condenado por erro judiciário. Se o judiciário errar na sua condenação, o cidadão ele tem como direito a indenização do Estado, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença, que é um erro judiciário também, né? Ele já trata claro, essa pessoa que ficar para além do tempo fixado em sentença, preso, né, privado de sua liberdade, ele tem o direito a ser indenizado. Então, a nossa República Federativa do Brasil, embora que reconheça esse direito também de acusação, ele também indeniza aqueles que forem punidos injustamente por erro judiciário. E aqui, voltando ao pensamento de Nicolau Maquiavel, ele continua dizendo, né? De fato, se o cidadão é punido por meios legais, ainda que injustamente, por erro judiciário, isto pouco ou nenhuma desordem causa na República, por ter ocorrido a punição sem recurso à força particular. O que é a força particular? Né? É o povo agir com as próprias mãos ou de estrangeiros, no caso, contratar exércitos de outros países para defender a causa. Aí ele fala causas ordinárias da ruína da liberdade, ou seja, a causa é o fim, a liberdade do povo. É uma punição baseada apenas na força da lei e da ordem pública, como ele está dizendo aqui. É apenas a lei que vai agir, é a ordem pública, não é uma pena de morte, cujos limites são conhecidos. Os limites aqui é a questão do Estado, quando ele reconhece esse direito à acusação, há limites. E quando o Estado ele tem uma Constituição como lei maior, né, o que é uma Constituição? Né? A Constituição é a lei maior de um país. E qual a sua principal finalidade? Qual a finalidade maior da Constituição? Limitar o poder do Estado. O Estado ele não pode tudo quando ele tem uma Constituição. Né? Inclusive a vedação é a pena de morte. Então ele fala aqui, é uma punição apenas na força da lei e da ordem pública, cujos limites são conhecidos. Um dos limites aí que podem ter é a questão da pena de morte, né? Não haver pena de morte. Então, os limites é a pena de morte. Então, se o cidadão ele vai preso, né? Claro que é uma grande injustiça que ele não cometeu aquele crime, mas ele vai preso além do tempo fixado na sentença, ou que ele vai preso injustamente, né? A punição foi essa, o erro foi esse, que é reparável. É diferente de uma pena de morte, porque depois que você morre, você não volta mais, né? E os meios ordinários, né, esses meios que as pessoas utilizam pelas suas paixões, quando há o direito à acusação, no caso a justiça com as próprias mãos, a vingança privada, ela muitas vezes ela assassina as pessoas, ela mata as pessoas. E aí, como é que as pessoas vão, por mais que seja inocentado, né, futuramente, mas já está morto, já acabou uma vida. Então aqui ele fala cujos limites são conhecidos, os limites do Estado, né, quando age por erro. E cuja ação nunca é violenta o bastante para subverter a República. Ou seja, por mais que haja esse erro, as pessoas, claro que vão se indignar. Nossa, fulano foi acusado, sendo que ele não cometeu crime nenhum. Mas essa revolta que causa desse erro judiciário, ele não é o suficiente para subverter ou para destruir uma república. Diferentemente quando o Estado não reconhece esse direito de acusar, né? Quando o Estado ele não tem esse direito de acusação. Quando essa acusação ela é feita de forma privada, de forma particular ou pelas forças extraordinárias, elas subvertem, elas destroem a república. Esse é o pensamento de Maquiavel, de Nicolau Maquiavel. Então ele vai continuar falando. Para aprimorar minha opinião como exemplos, basta-me o de Coriolano, entre os antigos, que se considere, com efeito, todos os males que teriam resultado para a República Romana
se tivesse ocorrido um massacre. Como resultado da comoção popular, teria havido um crime. Ora, o crime provoca o medo busca meios de proteção. Estes reclamam partidos, e os partidos criam as facções, que dividem as cidades e originam a ruína dos estados. Mas se a ação for cometida pela autoridade legítima, ou seja, pelo Estado, previdenciar o desenvolvimento de todos os males que poderiam nascer do simples uso da força particular. Ou seja, o que é que Maquiavel está falando nesse caso de Coriolano, que foi em Roma, que lá nesse caso de Coriolano ele pôde ser acusado perante um tribunal, né? Nesse estado de Roma, nesse tempo de Coriolano, havia o direito à acusação. Então, ele foi acusado perante os tribunos, ele teve o direito à defesa. Se o Estado, se as pessoas agem pelas próprias mãos, não é reconhecido um local onde as pessoas possam acusar, que as pessoas, quando agem com as próprias mãos, elas vão cometer o quê? Um crime. E quais são as consequências do crime para essa república? Ele provoca um medo, o medo desencadeia os meios de proteção. As pessoas vão buscar proteção por meio dos partidos, e os partidos irão criar facções. Temos hoje aí, né, no Brasil e no estado do Rio Grande do Norte, facções fortes, né, que as pessoas clamam o estado paralelo. Aí, essas facções dividem as cidades, né, vai se dividindo. Aqui é meu, aqui é seu, aqui é comando tal, né, as regiões. E aí essa subdivisão, esse crime leva ao quê? À ruína dos estados. Maquiavel vai tratando aí a cadeia, né, da destruição do Estado, quando não há o direito à acusação, né, o meio pelo qual vai servir como uma válvula de escape a paixão do povo, das massas, da população, dos cidadãos. Mas se a ação for cometida pela autoridade legítima, pelo Estado, como eu já havia dito, deve iniciar o desenvolvimento de todos os males que poderiam nascer do simples uso da força particular. A força particular, como eu já havia dito, são os meios extraordinários, né? Que são os meios do povo agir com as próprias mãos e de chamar governos de outros países, forças de outros países, para poder julgar ou para poder punir aquele fato, aquela pessoa que cometeu aquele crime. Vimos em nosso tempo as invocações introduzidas na República de Florença, pela impossibilidade em que se encontrava a multidão de atacar legalmente Francisco Valori, cidadão cuja autoridade era semelhante à de um príncipe. E aqui, saindo do caso de Coriolano, Maquiavel já vai trazer o de Francisco Valori. E aqui, diferente de Roma, ele já traz um exemplo de Florença. E o Francisco Valori, ele tinha uma autoridade semelhante de um príncipe lá em Florença. Então, a maioria do povo suspeitava de sua ambição, acusando por sua audácia de querer elevar-se acima das leis. Ou seja, Francisco Valori, ele tinha muito poder, ele era um governante lá em Florença e ele queria estar acima das leis. Como eu disse, minha gente, o que é um Estado democrático de direito, né? É um Estado em que tem as suas leis feitas pelas mãos do povo, e que o Estado democrático de direito é um Estado em que a respeito a essa lei democrática que é criada pelo povo. E qual é a lei maior desse Estado? Qual é a lei mais democrática? Ela se chama Constituição. E qual é a finalidade maior da Constituição? Limitar o poder do Estado. A partir do momento que a gente cria uma Constituição, e a gente tem uma Constituição que ela é feita de forma democrática pelas mãos do povo, né, que o povo diz isso é isso pode isso, o Estado ele está limitado. O Estado ele não pode ir além das leis, né, estabelecidas nessa Constituição. Então, o que é um Estado democrático de direito, né? Nós vimos os conceitos de Estado em Kant, em Karl Marx, né? Um Estado democrático que vem de democracia, que vem do poder do povo, e direito. E o que é esse direito? É um Estado que tem o direito, que tem as normas, que tem as leis e que se submete às suas leis. E qual é a lei maior de um Estado? Qual é a lei maior de um país? É a Constituição. Um Estado que se submete às leis, às normas da sua Constituição, ele tem que respeitar, porque a Constituição é a lei maior do país, é a lei maior do Estado. E nenhum governante ele pode querer ser superior às leis. A partir do momento que ele quer se elevar às leis, que ele quer ser superior às leis, aí não estamos mais falando em um Estado democrático de direito, talvez estamos falando em uma ditadura, né? Que aí Maquiavel, ao longo dos seus comentários sobre a primeira década de Tito Livio, ele vai falar do desvirtuamento
do Estado, né? Ele vai falar quando não se respeita a lei, quando não se respeita a norma, o que é que acontece com o Estado, né? É o desvirtuamento da democracia, né? Ele fala das degenerescências, ele fala da monarquia, qual a degenerescência da monarquia, da democracia, né? Ele também fala do governo constitucional misto, né? Que é o governo superior para ele. E aí, esse governo constitucional misto, ele vai explicar o que é, e que é formado pelo monarca, pela democracia, e aí tem um desvirtuamento. Então, quando o Estado democrático de direito ele não respeita as suas leis, né, aí estamos falando de uma ditadura e do desvirtuamento, né, ou da degenerescência dessa democracia, ou desse Estado democrático de direito. Ele vai se degenerar, para isso bastam acompanhar as aulas que eu irei explicar. Então, ele se degenera aí de alguma maneira que eu só vou falar depois. Estamos aqui tratando desse caso de Francisco Valori. Vamos lá. Francisco Valori, cidadão cuja autoridade era semelhante à de um príncipe, a maioria do povo suspeitava da sua ambição, acusando por sua audácia de querer elevar-se acima das leis. Ou seja, ele queria ser superior às leis estabelecidas pelo Estado, ele queria ser mais que o Estado. A República não tinha outro meio de resistir-lhe, senão de opor-lhe uma opinião contrária. Ou seja, o povo queria ir contra o Valori, né? Uma opinião contrária. Olhe, aqui você tem que respeitar a nossa lei. Aqui você não pode querer se elevar a elas, não. Mas Valori, que só respeitava os meios extraordinários, lembra dos meios extraordinários que eu acabei de falar, né? Que é do governo estrangeiro e do povo agir com as próprias mãos. Procurou cercar-se de cúmplices que o defendessem, né? Os meios extraordinários, né? Os governos estrangeiros, né? As tropas estrangeiras, os militares estrangeiros, ele se cercou desses cúmplices, né? Estrangeiros para lhe defender, o que combatiam, não podendo dominá-lo pela força das leis. Empregaram então meios ilegais, vencendo pelas armas. Então, os que combatiam, não podendo dominá-lo pela força das leis, porque ele queria se elevar, empregaram então meios ilegais, vencendo pelas armas. Então, o povo venceu Francisco Valori. O método que obrigava a lutar com recursos que a lei não otorgava fez com que Valori arrastasse em sua queda muitos cidadãos dignos. Ou seja, aí muitas pessoas inocentes, né, quando não há esse Estado democrático de direito que respeita as suas leis, que respeita as suas constituições, né, esses cidadãos aí dignos, pessoas inocentes, elas vão consigo, elas sucumbem, elas morrem. E aí foi o exemplo, o segundo exemplo, né? Saímos de Coriolano e vamos adentrar em Francisco Valori. Entramos em Francisco Valori e agora vamos ao terceiro, que é o Pedro Soderini. Então deu para compreender que nesse caso aí, né, desse governo aí de Florença, tinha essa pessoa que era Francisco Valori, que era um governante que queria ser acima das leis. E vocês lembram que no caso de Coriolano, havia lá em Roma, que o Coriolano ele não queria a distribuição de trigo para o povo, né? E o povo revoltado foi lá e fez o quê? Foi lá e acusou o Coriolano. Nesse caso de Francisco Valori, não. O povo agiu com as próprias mãos. Por quê? Porque não tinham direito à acusação em Florença, né? Diferentemente de Coriolano, né? Coriolano não queria distribuição. E aí ele tinha que se submeter e foi acusado. Tinha que se submeter às leis e foi acusado. Nesse caso, Francisco Valori, ele queria ser superior às leis, queria ser mais que as leis, mais que o povo. E o povo, não, aqui você não pode. E o povo venceu ele. Só que foi com as próprias mãos. E isso aí leva ao desvirtuamento do Estado, né? Isso aí leva à ruína, isso aí subverte a República. Então, esse caso, segundo, né, é um contraponto aí do Coriolano e o Francisco Valori. E aí tem um outro caso, que é o do Pedro Soderini, que é um outro caso de Florença também. Lembrando que Maquiavel, quando trata de Roma, ele tem Roma como exemplo, tem Roma como paradigma. E, e a Florença, o governo de Florença, ele trata como não virtuoso, ele trata como os problemas, como exemplo que Florença deveria seguir ao governo de Roma, a República Romana. E lembrando que Florença, Roma são Itália, mas nesse tempo eram estados subdivididos. Por quê? Porque a Roma ela não era, a Itália ela não era unida. Não havia essa unificação da Itália. Essa unificação da Itália, ela só ocorreu no século XIX, foi concluída no ano de 1871. Antes disso, era uma subdivisão. Florença era uma república, Roma era outra república, havia essa subdivisão da Itália que foi reunida posteriormente.
E aí, adentrando mais um pouquinho, adentrando para terminar o pensamento de Nicolau Maquiavel, no seu capítulo sétimo, como o direito à acusação, né? Ele traz o caso de Pedro Soderini. E vamos lá. Estas reflexões adquirem força nova quando se pensa no que sucedeu em Florença com Pedro Soderini, exclusivamente porque não existia na República um modo adequado de conter a ambição dos cidadãos, que adquiriam excessivo poder. Ou seja, o Pedro Soderini, ele era um cidadão italiano, um cidadão de Florença, que tinha muito poder. E, igualmente, o Francisco Valori, né, era um governante. Pode-se, de fato, considerar adequada a faculdade de acusar um homem poderoso perante o tribunal composto apenas por 8 juízes. Então, aí já é outro exemplo, né? É, o Estado ele deve reconhecer o direito à acusação. Mas se esse Estado ele reconhece o direito à acusação, né, perante o tribunal, perante juízes ou perante cidadãos, né? Esse tribunal, com poucos juízes, ele é corruptível, né? Falando em termos bem claros assim, será que 8 juízes eles realmente vão obedecer à lei ou eles vão satisfazer aquele homem poderoso, né? Eles vão agir para inocentar esse homem poderoso. Aí ele aqui vai dizendo: os juízes devem ser muitos, porque o pequeno número se curva ou se corrompe facilmente à vontade dos poderosos. Com efeito, se o Estado tivesse tido meios de defesa, e se Soderini fosse culpado, os cidadãos teriam podido satisfazer sua animosidade sem ter que implorar a assistência do exército espanhol, ou seja, a força extraordinária, o meio extraordinário, né, das forças estrangeiras que aqui Maquiavel ele quer evitar. Ele diz que o Estado ele tem que agir pelas suas próprias forças, pelo seu próprio povo. Não deve recorrer a forças estrangeiras para resolver questões do Estado, porque isso leva à ruína da República, isso destrói o Estado. Então, se o contrário, a conduta fosse legítima, não teriam ousado processá-lo, pelo temor de terminarem como os réus. E assim se extinguiria o furor deste ressentimento, que foi a causa de tantas desordens. Então, aqui ele fala outro exemplo, né? Ele fala de que o povo se socorreu do exército espanhol, né? Aí ele fala se ao contrário, a conduta fosse legítima, né? Se o Pedro Soderini ele tivesse agido legitimamente, o povo não teria ousado processá-lo, né? Por temor, terminariam como réus. Ou seja, quando o Estado ele dá o poder de acusação, a acusação ela pode ser verídica ou falaciosa. Mas se o Estado ele tem o reconhecimento de você ir acusar e essa acusação ela for mentirosa, aquele que acusou falaciosamente e mentirosamente, ele termina como réu. O povo aí, no caso de Soderini, havia essa possibilidade de acusação. Só que era acusação perante poucos juízes. Poucos juízes para acusar um homem forte, um governante de Florença. E esses juízes se curvaram às vontades dele. E o povo, mesmo tendo juízes, mesmo tendo direito à acusação, né, o povo foi lá se socorrer da força espanhola, atentando contra aí o Pedro Soderini. Então, aí é mais um exemplo. Por mais que tenha o direito à acusação, né, esse Estado tem o direito à acusação, que tem que garantir ampla defesa, o contraditório, tem que respeitar o Estado Democrático de Direito, tem que respeitar as leis, né, o que é esse Estado Democrático de Direito, que é a lei, né, a lei criada pelo povo que o Estado tem que respeitar. E a lei maior é a Constituição. Certo? E quando ele tem esses juízes que acusam, tem esse direito à acusação, não basta ter esse direito. Os julgadores, eles têm que ser vários, não podem ser poucos. Aqui no Brasil temos as várias instâncias, né? Primeira instância, segunda instância, terceira instância, composta por vários juízes. Quando a gente trata de segunda instância, né, que são os desembargadores em um tribunal, ou os ministros perante o Supremo Tribunal Federal, ou perante o Superior Tribunal de Justiça, é, temos a figura de várias cabeças pensantes, não é uma pessoa. O Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem no mínimo 33 ministros. Nosso Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros. Pensam em aumentar para 15. Então, do ponto de vista do pensamento de Nicolau Maquiavel, é bom, é necessário que tenha cada vez mais julgadores para poder julgar essa causa aí. Porque quando há poucos julgadores perante um homem poderoso como Pedro Soderini, né, tende também a se desvirtuar, a levar as desordens a essa república. E aí? Como aconteceu no caso de Pedro Soderini? Foi a desordem.
seria possível prevenir tais inconvenientes se se estabelecesse um tribunal bastante numeroso para tomar conhecimento de todas as acusações. Em Roma, esta instituição era tão bem ordenada que, no meio de longas dissensões entre o povo e o Senado, nunca um ou outro, nem um simples cidadão, pensou em chamar em seu socorro forças estrangeiras. Como possuíam remédio para o mal, não tinham a necessidade de ir buscá-lo em outra parte. Então, aí, outra característica do governo romano, né? Do governo de Roma, que hoje em dia a Itália é uma só, Roma e Florença é uma só, mas antigamente, quando era dividida, né? Ele fala aí que Roma tinha esse direito à acusação, mas era uma acusação perante um numeroso número de julgadores, diferente de Florença, que já possuía, né, o direito de acusação, mas era por poucos julgadores e esses se curvavam, esses se corrompiam ao poderoso na hora de julgar. Então ele fala aí, né, que os cidadãos tinham um remédio para esse mal, né? Até esse mal tinha o direito de acusação e dentro desse direito de acusação eram amplos juízes, né? Porque não basta ter o direito de acusação, tem que ser com vários julgadores, né? Porque poucos julgadores aí leva às desordens e à ruína da República. Então, o remédio para mal, lembra que eu falei da cólera como doença? E o remédio para tal mal, para tal cólera, né? Para essa doença aí, no caso, é ter o direito à acusação e o direito, não basta o direito à acusação, o direito à acusação com vários juízes aí para julgar. E aí, já finalizando a minha aula, adentrando no pensamento de Maquiavel, até adentrando, passar aí no pensamento de Maquiavel, passado por Coriolano, passado por Pedro Soderini, Francisco Valori, vamos entrar agora no caso de Arunti, e a caso da irmã de Arunti. E aí vamos tratar do último caso aí, para Nicolau Maquiavel, último exemplo. Embora os exemplos precedentes sejam suficientes para demonstrar o que afirmei, quero relatar um outro, fornecido também pela história de Tito Livio, contra aquele autor que em Chiusi, uma das cidades mais renomadas da Toscana, um certo Lucomo, que é um governante etrusco de outra nacionalidade, tinha violado a irmã de Arunte. Esse violado a irmã de Arunte, do meu ponto de vista, tem a ver com o crime contra a dignidade sexual. Ele agiu contra a sexualidade da irmã de Arunte. Este não podendo vingar-se, pois o inimigo era poderoso, no caso, Arunte não podia se vingar, pois esse Lúcumo era poderoso, procurou os gauleses, aí a força extraordinária, que ocupavam a região hoje conhecida como Lombardia, propondo-lhes o envio de uma expedição contra a cidade, fazendo ver que seria vantajoso tomar a si aquela vingança. Então, está claro que se Aronte tivesse podido vingar-se de acordo com as leis de sua pátria, não teria ocorrido as forças dos bárbaros. No caso, os bárbaros são os gauleses. Então, quando a pessoa ela tem uma injustiça, né, que ela não tem meios para acusar, não tem meios para se defender, porque até quando você vai se, por mais que o Estado ele reconheça o direito à acusação, mas essa acusação é só perante as pessoas do baixo clero, quando você vai acusar do alto clero, o Estado ele vai fechar os olhos, ele não vai punir, né? Isso também é como se não houvesse o direito à acusação, né? Eu trouxe aquela reflexão no começo e aí vale a pena ou não vale a pena a partir de Maquiavel. Mas agora eu trago outra reflexão, né? O Estado ele deve acusar, mas ele deve acusar quem? Os poderosos também? E quando os poderosos são acusados? Será que é suficiente ter só 8 juízes para julgar, né? Ou mais juízes para julgar, a partir do pensamento de Nicolau Maquiavel? E o que é um Estado democrático de direito, né? Será que o governante ele se submete a esse Estado democrático de direito ou ele vai para além, como o Francisco Valori quis ser, né? E nesse caso do Lúcumo aqui, o Lúcumo ele era poderoso, ele iria ser julgado por vários juízes, mas aí o que foi que provavelmente foi julgado, mas o que foi que aconteceu, né? O irmão de Arum, diante da violação à sua irmã, que creio eu que seja contra a dignidade sexual, tenha sido contra a dignidade sexual da irmã dele, ele se socorreu dos gauleses, né, dos bárbaros, para punir homem de tão alto poder naquela cidade, né, lá na Toscana. Então aí ele trata de outro exemplo que poderia ser evitado, né?
Arunt, ele não teria se socorrido da força dos gauleses se houvesse julgamento, houvesse a possibilidade de acusação, e que a acusação realmente, de fato, ocorresse, né? Para aquele que violou a sua irmã. Não fosse apenas um teatro, um circo, uma falácia, né? Que realmente, de fato, ela ocorresse, né? Então, como não teve essa possibilidade aí, o Arunt, ele se socorreu dos gauleses e agiram, né, pelas próprias mãos contra o Lúcumo. E aí, finalizando o pensamento de Nicolau Maquiavel, ele fala: todavia, embora as acusações sejam úteis numa república, certo? A acusação ela é útil numa república. As calúnias são daninhas e inúteis, como veremos no capítulo que se segue. Então, aqui finalizando esse pensamento de Nicolau Maquiavel, ele fala que esse direito da acusação ele é útil e necessário numa república, e as calúnias, que é o quê? São as mentiras, são as fake news, é o levantar um falso contra uma pessoa, são daninhas, ou seja, são venenosas, são perniciosas, são destrutivas e são inúteis a uma república. Então, no próximo capítulo, Maquiavel ele tem um contraponto, né? O Estado ele já reconhece a acusação, mas a acusação e a calúnia, né? Qual a diferença? Como se acusar? E quando essa acusação ela vem de forma falaciosa, né? E que hoje em dia a calúnia, né? A calúnia para Maquiavel lá em 1500, ele tratava como essa palavra, esse crime contra a honra, né? Você levantar um falso contra a pessoa, né? Aqui, hoje em dia, nós temos a figura das fake news, né? E o que são fake news? Fake, mentira, news, notícia. A fake news, ela é uma notícia falsa que se levanta contra uma pessoa. Então, aí ele fala, embora as acusações sejam úteis numa república, as calúnias, no caso as fake news, que são mentiras, elas não são perante esse local do Estado, né? São daninhas e inúteis, como veremos no capítulo que se segue. E aí, o próximo capítulo, sobre os comentários da primeira Decretito Livio, são, capítulo oitavo, as calúnias são tão perniciosas às repúblicas quanto são úteis às denúncias. E aí, para quem quiser continuar o curso, quem quiser continuar compreendendo comigo o pensamento de Nicolau Maquiavel, vamos ler o capítulo oitavo do livro um sobre os comentários da primeira década de Tito Livio. E esse é o pensamento de Nicolau Maquiavel. Acredito que os objetivos da aula foram cumpridos, as minhas referências bibliográficas, e tem uma atividade para vocês. Uma atividade para ser feita para os meus alunos que irão me entregar, que estão acompanhando a aula, que irão entregar até o dia 16 do 12, que é: elabore um texto dissertativo argumentativo, aquele texto estilo Enem. O Enem é uma redação com 30 linhas, né? Na minha atividade pode passar das 30 linhas, em que você vai falar sobre calúnias e fake news e suas formas de prevenção do ponto de vista filosófico, ético e político. Então, elabore um texto dissertativo argumentativo, fazer uma redaçãozinha, que pode ultrapassar as 30 linhas do Enem, para falar sobre as calúnias e fake news e suas formas de prevenção do ponto de vista filosófico, ético e político. As regrinhas para essa atividade: o valor é de 10 pontos, a atividade ela é individual, para entregar até o dia 16 do 12 no meu e-mail, rochelleleonora@hotmail.com, em formato PDF. A fonte: Times New Roman ou Arial, aí pelas regras da ABNT. O tamanho da fonte: fonte 12. O espaço entre linhas: 1,5. E colocar ao final do texto as fontes pesquisadas com seus respectivos links, ou seja, colocar as referências bibliográficas, as referências físicas e digitais. As digitais que vocês buscarem na internet é para colocar os seus respectivos links. Tudo bem, minha gente? E aqui, essa foi mais uma aula dada com muito carinho, com muito amor, a respeito de um dos filósofos que eu mais gosto, que eu mais amo de toda a filosofia, que é Nicolau Maquiavel, os comentários sobre a sua primeira década de Tito Livio. Agradeço a todo mundo que ficou até o final acompanhando essa aula. Espero que tenham compreendido um pouquinho sobre a Constituição Federal, um pouquinho sobre o direito, um pouquinho sobre o pensamento de Nicolau Maquiavel. Foi um prazer estar aqui ministrando essa aula, essa interpretação do pensamento de Nicolau Maquiavel, e até a próxima.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Beijos. Tchau, tchau, minha gente. Até a próxima.